Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em meu nome, as obras que eu faço em nome do meu Pai, dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Os queridos irmãos, nós estamos nesta semana, na quarta semana da Páscoa, nessa terça-feira, e as leituras querem nos ajudar a compreender mais a Igreja de Deus, o próprio Deus, e aquilo que nós podemos contribuir com ela, nos colocarmos numa condição de que vamos estar com Deus. Precisamos estar com o Senhor, Ele é a nossa força, Ele é a nossa salvação. Assim, nós estamos lendo na primeira leitura de hoje acontecimentos que já se seguem há alguns dias, passando por algumas realidades, por exemplo, a vida de Estevão, de Filipe, Saulo, Pedro, Cornélio, homens que conhecemos a história, doaram as suas vidas por Deus, mas que servem também para nós hoje como testemunhas daquilo que nós precisamos realizar também na nossa vida. Quando a Igreja de Cristo, quando ela começou a ser perseguida, aconteceu um fenômeno que nós chamamos na teologia de diáspora, porque eles não puderam mais ficar ali em Jerusalém, tiveram que sair devido à perseguição. Então, um dos fatos fundamentais para que isso acontecesse foi justamente a morte de Estevão, o primeiro mártir. E a partir daí, a igreja se tornou uma igreja peregrina, onde gostaria de, fazendo a vontade de Deus, isto é, testemunhando, a gente poderia dizer que a primeira atitude da igreja é exatamente essa, testemunhar o Cristo. E assim, testemunhando o Cristo, sair no anúncio. Primeiro, eles não tinham a Bíblia na mão, como nós temos hoje, né? No início, isso não acontecia de uma forma coordenada, sistemática, mas ao contrário, esses homens de Deus pregavam com sua própria vida. Para se pregar o Evangelho do Senhor, se faz necessário colocar primeiro o Evangelho dentro do coração. E foi assim que eles saíram, né? Não era uma didática correta, sair de qualquer jeito, mas era preciso sair porque o Cristo, aquele que ressuscitou dos mortos, precisaria ser pregado.
A comunidade primitiva, que acreditava no Messias, chegou até Antioquia. E lá em Antioquia, diz o Evangelho de hoje, pela primeira vez, os discípulos, a comunidade, foi reconhecida como cristãos. E eu fico imaginando como acontece de alguém reconhecer outra pessoa como cristão, porque hoje seria até um pouco mais fácil. A gente coloca uma Bíblia embaixo do braço, um terço na mão, uma cruz enorme aqui no peito, é cristão, né? Mas como é que aquelas pessoas foram reconhecidas como cristãos? Com certeza você tem a resposta dentro do seu coração. Sabe por quê? Porque um verdadeiro cristão, um cristão de verdade, ele não precisa dizer que é cristão, mas as suas atitudes. A partir do momento que ele cuida do outro, em que ele esquece de si para lembrar de alguém, nessa hora, é possível reconhecer ali, olha, a faísca de Deus, Deus que se faz presente na nossa vida. Nesse contexto todo, nós tínhamos lá em Antioquia, esses primeiros cristãos, esses seguidores de Cristo, nós tínhamos também a figura de uma pessoa que se chamava Saulo. E para nós, Saulo é importante porque ele se rende a Deus e se torna um apóstolo dos gentios. Então, Paulo deixa de ser Saulo para se tornar um seguidor de Cristo. A questão é o seguinte: nós, cada um de nós, podemos dizer que estamos dispostos a continuar sendo apóstolo de Deus como Paulo? Ou será que, diante da realidade que a gente vive, estamos mais sendo como Saulo, um opositor ao Senhor? Meus queridos, precisamos meditar, porque as nossas ações falam por nós, por mim. Talvez a gente nunca tenha pensado nisso, mas o nosso corpo fala, as nossas expressões falam, e é possível verificar se uma pessoa está sendo verdadeira ou não, só pela sua presença, só pelo fato dela existir, se comunicar, viver. Como eu tenho agido? Será que eu tenho agido por causa daquilo que sofro, por causa das rejeições que acontecem, como os primeiros cristãos, por causa da fé que talvez às vezes me falha, principalmente em tempo de pandemia? Como que eu estou me portando? Hoje, essa perseguição que talvez alguns estejam passando, pode me afastar, mas pode me unir a Cristo, como aconteceu na primeira leitura. A nossa vida, ela precisa ser missionária, anunciar um Cristo vivo. Agora, não dá para anunciar um Cristo sendo uma pessoa triste. Não sei se você já percebeu, parece que algumas pessoas, elas vão evangelizar e não conseguem levar a vida. E o que é a vida? A vida é saber que Deus está cuidando de tudo. Quando eu entro nessa sequela Christi, quando eu coloco a minha vida diante de Deus, eu me tornando um verdadeiro discípulo, quero levar a vida do Senhor, a vida do Mestre. Para isso, precisamos escutar melhor. E temos muitas possibilidades de fazer isso. Dá uma olhadinha para o seu irmão que está quase dormindo, porque a fome é maior do que qualquer coisa nesse momento, e diga para ele assim: olha, eu tenho certeza que você pode anunciar Cristo melhor do que você está fazendo hoje. Eu tenho essa certeza verdadeira.
você anuncia Cristo com a sua vida, com a sua disposição, com a sua alegria. Eu tenho certeza que você faz isso. Mas quando a gente se coloca diante de Deus para escutar dele aquilo que ele tem para nós, a gente pode ser como aqueles homens da diáspora, que experimentando a dor de perder pessoas queridas para o martírio, podem se colocar não como um coitadinho. Ah, coitado de mim, eu só sofro nessa vida. Todo mundo me rejeita, ninguém me entende, ninguém me ama. E passa a ser, com muita coragem, com muito afinco, alguém que quer contribuir. Que você saia daqui, dessa missa hoje, você que nos acompanha também pela TV Canção Nova, outros meios que nós temos, com a certeza de que nós acreditamos em Cristo, cada um de nós, e que esse acreditar em Cristo faz com que eu vá até as últimas consequências, use de todos os meios para fazer com que outras pessoas experimentem aquilo que um dia experimentei e assim possam chegar ao encontro definitivo com o Senhor. Eu não sei se o que eu estou falando serve para você, mas eu sei de uma coisa: se Cristo age na vida das pessoas, Ele só vai continuar agindo na vida das pessoas se tiver quem anuncie. Que possamos ser anunciadores do Cristo, pastor, e ouvindo como ovelhas, saber que é Ele que vai nos conduzindo para que outras pessoas possam também chegar a esse conhecimento de Deus. Meus queridos, a Canção Nova se propõe a ser esse anunciador. Muitas ovelhas estão fora do redil. Muitas ovelhas estão perdidas por aí. E se a gente se une em prol de um benefício do povo de Deus, que é que ele chegue ao total conhecimento de Cristo, nós estamos fazendo como lá em Antioquia, onde eles foram chamados primeiros cristãos, verdadeiros discípulos de Deus. Que essa sequela Cristo nunca saia do nosso coração e esse desejo e esse ardor missionário possa nos mover a realizarmos tudo, mas tudo, conforme o desejo de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.